Olá, hoje no treinamento começaremos uma série de vídeos, né, falando sobre os relatórios do Colibri, né. Então começaremos pelo launcher, né, do Colibri, que é o nosso desktop, tá? Entrando nele, iremos direto para o relatórios pós, digitaremos a nossa senha, lembrando que, lógico, dependendo das permissões e restrições, né, as pessoas que terão acesso aos relatórios. Então, no movimento de relatórios, a gente vai mostrar o que efetivamente vão acessar, né? Aqui é para quem trabalha com desenvolvimento de relatórios e tudo mais, né? Aqui na aba esquerda nós temos as pastinhas que representam os relatórios. Esses relatórios aqui, que aparecem não em maiúsculo, são os relatórios, né, da NCR diretamente, né, que quando você abre o relatório, ele pode se subdividir em vários relatórios. E os relatórios que aparecem, esses nomes, como Delta K, que é da Revenda de São Paulo, né, por exemplo, né, são relatórios desenvolvidos por revendas com o intuito de atender demanda de determinados clientes também que acabam sendo utilizados por revendas a nível nacional, né, e é uma coisa que a gente agradece muito. Esse é outro pela FTM, né, também vários subrelatórios. Esse daqui da InfoRest do Rio de Janeiro, tá? Este aqui da Networks da Bahia. Então, esse é basicamente o início dos relatórios. Importante lembrar que a finalidade do treinamento de relatório é fazer um overview sobre os relatórios, mostrar os relatórios que existem no Colibri, né, com os diversos filtros, né, e logicamente com isso que você enxerga a partir desses relatórios. É importante também citar que nesses filmes a gente se detém especificamente explicar isso. Não o que você pode fazer com os relatórios, cruzando os dados de diversos relatórios, as informações que você pode extrair que seja o reflexo da realidade do seu processo de venda, de atendimento aos seus clientes, né? Que seria basicamente um processo de assessoria e consultoria, o que foge do escopo desses vídeos. Então vamos lá, nesse primeiro vídeo hoje vamos começar pela auditoria, né? Então em auditoria hoje nós vamos nos deter nesse filme número 1, né? Em dois relatórios de auditoria. O primeiro, abertura de gaveta. Quando você clica, ele abre o relatório, tá? Ele diz abertura manuais por gaveta, você clica em avançar, e aí ele vai mostrar o período, você pode escolher o período de hoje, mês atual, os últimos dias, 30 dias, 15 dias, 7 dias ou um período especificamente. Nesse caso específico aqui, a gente não tem nenhuma gaveta atrelado ao micro, tá? Aqui vocês podem escolher também a ordenação, né? Como que você quer. No caso aqui é por data, né? Então você pode não escolher, ou seja, aqui eu vou escolher por ordem alfabética. Se eu clicar de novo, eu escolho por data. E aí, ok, você clica em executar. Quando você vai clicar em executar, nesse cliente não tem, nesse dados aqui não tem nenhum dado não existe gaveta ativa, né? O que você vai ver nesse relatório? A data, qual foi o colaborador que realizou o processo, ou seja, a senha que estava logado na máquina no momento que foi feita a abertura da gaveta, tá? O número de aberturas e a máquina que foi utilizada. A máquina é um microcomputador. Tá? Então, esse relatório vai mostrar as aberturas de gavetas, né, para aqueles que trabalham com a gaveta ligado em alguma impressora. Muitos clientes solicitam esse relatório de abertura de gavetas. Um outro relatório é o relatório de cancelamentos no período. Então, você seleciona, como todo relatório, esse daqui é um relatório de grid, você avança no relatório, e aí você tem diversas abas, né? Nessa aba aqui você tem o período, nessa aba, se você trabalhar com ponto de venda, então, por exemplo, se o seu estabelecimento tem 5 caixas,
você pode nominar esses caixas como ponto de venda. Ponto de venda 1, ponto de venda 2, ponto de venda 3. Isso faz com que você examine muitos detalhes de relatórios, né? Então, nesse caso aqui não existe nenhum ponto de venda. E aqui a forma como você quer ordenar. Se você quer ordenar os relatórios por ponto de venda, por modo de venda ou por data contábil. A data contábil, logicamente, é o período do movimento. Tá? Então, se hoje é dia 24, né, quando eu escolho a data contábil, vai ser esse dia, desde que eu tenha aberto o meu movimento na data de hoje e fechado ele no mesmo dia. Então, ele vai refletir só a data de hoje. Né? Ah, podemos escolher os colaboradores, ou todos, né? No caso aqui só tem 3 colaboradores colocados, né? Cadastrados, tá? E aqui você seleciona o modo de venda. Se você quiser escolher um especificamente, é só marcar nenhum, né? E escolher o modo de venda específico que você quiser. Se não, você pode escolher todos, tá? Feito isso, marquei todos os colaboradores, mantive as ordenações, ponto de venda, né, e o período. Então, eu vou escolher um período, né, vou escolher um período, né, até o dia 31 de agosto. Então, ok, vou executar, vou ampliar isso daqui para que se possa ter uma ideia. Então, o que ele mostra? Como não tem ponto de venda cadastrado, não aparece nenhum ponto de venda. Aqui está dizendo que foi utilizado o módulo entrega, é um cancelamento antes da produção, ou seja, o que é o cancelamento antes da produção? É aquele em que você está fazendo um pedido ainda na tela do microcomputador e você cancela o item antes de enviar para ser produzido. Então isso é chamado de cancelamento antes da produção. Depois da produção é quando você enviou o produto para ser produzido, então ele já saiu impresso numa impressora, aquelas impressoras pequenas, as impressoras de produção, ou de repente se você não usa uma impressora de produção, um Kitchen Display System, né? Aquele monitor, né? Que você põe na cozinha, no bar ou até mesmo no salão, né? Em que você está vendo os pedidos que estão sendo enviados para os respectivos locais de produção. Aqui o número do ticket, o número da venda. O motivo não foi informado, ou seja, o que aqui está acontecendo é que não está previamente cadastrado, não se cadastrou motivos de cancelamento. Seria interessante se cadastrar motivos de cancelamento. A data contábil, ou seja, qual foi o dia do movimento. Aqui, qual foi a hora que o cancelamento foi realizado, tá? Qual foi a data do cancelamento, quanto tempo levou para que houvesse o cancelamento, o código do produto, o produto, a quantidade de produtos que foram cancelados, qual era o valor do produto, quem foi a pessoa que cancelou e quem foi a pessoa que autorizou. Aqui significa que a pessoa que está no caixa tem o poder de cancelar. Se, por exemplo, houvesse um caixa, né, que não tivesse o poder de cancelamento, apareceria em cancelou a pessoa que fez a solicitação, ou seja, que está diante do micro, chega o gerente e autoriza, ou seja, vai aparecer 2 nomes diferentes. Então, vocês podem ver o relatório, né? Aqui você tem antes da produção, podemos ver aqui, olha, um cancelamento depois da produção, tá? E podemos ver um estorno, né? Existe uma diferença entre estorno e cancelamento. Cancelamento eu cancelo, eu faço cancelamento de um item ou vários itens, tá? Enquanto uma mesa está aberta, uma ficha está aberta, não houve a finalização do processo de venda. Quando você faz um estorno, significa dizer que eu realizei a venda até o final, ou seja, eu fiz o recebimento dos valores pelaquela venda e eu cancelei essa venda. Tá? Então isso é um estorno, né? E aqui como mostra tudo, né? Então você tem todo esse processo. E aqui você pode ver como é um grid, no material aparece a quantidade de materiais que foram cancelados e quanto esse valor corresponderia. Ou seja, aqui foram cancelados 129 itens, que dá um total de 3.562,60. O interessante do relatório de grid é que como eu não selecionei nenhuma, mesmo que eu selecionasse uma aqui, ele vai mostrar a totalização.
Agora, se eu marco um item respectivo e clico, por exemplo, na tecla Shift e marco próximo, ele vai mostrar o que eu marquei, ou seja, aqui dá para ver que eu marquei 3 itens e aqui o valor total que aparece. Então, se eu quiser, por exemplo, chegar aqui, eu quero quero marcar todos esses itens, ele vai me mostrar, né, que isso que eu marquei corresponde a 18 itens, né, e que corresponde a 357,20. Né? Então, com isso, falamos sobre esse relatório de cancelamento e o relatório de abertura de gaveta. Então, esperemos que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E para nós é importante que você deixe o seu like, né? E você deixe também o seu comentário, que será muito bem-vindo.